gente, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e estou aqui com a Williane, nossa intérprete de Libras, para a aula de Ciências da Natureza para o 9º ano. O título da nossa aula é Vida Fora da Terra? Vamos lá? Estudaremos, relembraremos sobre o universo, alguns cientistas que se debruçaram sobre esse tema, sobre as unidades de medida para estudar o universo, algumas comparações para que você possa entender melhor sobre essas unidades de medida, finalizando com a conclusão. Será que é viável a vida fora da Terra? Bem, na aula anterior nós estudamos sobre o universo. Pensamos bastante sobre a vastidão desse universo. E, nesse contexto, a Terra ela se torna somente um pálido ponto azul nessa imensidão que é o universo. Nessa imagem, aqui na seta, nós temos o planeta Terra. Esse pontinho bem claro aqui é o nosso planeta. Nessa imagem, feita por uma sonda a uma distância de 6 bilhões de quilômetros do nosso planeta. Esse título, nessa frase de pálido ponto azul, é o título de um livro de um cientista chamado Carl Sagan, que é esse aqui da foto. Sagan também teve um livro chamado Contato, na qual ele fala também dessa possibilidade de vida em outros planetas, em outros universos, em outros espaços. Ele também é responsável pelo livro, Cosmos. Esse livro ele também é uma série que na atualidade foi desenvolvida por um outro cientista, que é o Neil deGrasse Tyson, esse aqui da foto. Todos esses cientistas se debruçaram sobre questões que envolvem o universo, assim como este aqui, o Stephen Hawking. Esse cientista, falecido no ano de 2018, disse um ano antes o seguinte, que o ser humano deveria estudar a possibilidade de voltar à Lua. E nessa reportagem que eu mostro aqui para você, ele justifica essa preocupação, esse interesse que o ser humano retorne à Lua, considerando que nos próximos 30 anos seja possível que as pessoas vivam em Marte. E por que ele fala isso? Por que ele expressava essa preocupação? Porque, na opinião dele, o nosso planeta está fadado ao fim, principalmente pelas questões envolvendo o clima e o comportamento do ser humano em relação a todas essas problemáticas ambientais. Então, para o Stephen Hawking, ocupar outros planetas, viver em outros espaços, seria então a salvação da humanidade. Mas será que realmente é possível que ocorra vida fora da Terra? Vamos pensar comigo? Nessa imagem aqui, nós temos a representação de um astronauta no solo lunar e aqui no fundo nós temos a Terra. Essa pessoa está viva, não está? Então sim, é possível que a vida se manifeste fora da Terra. Um outro exemplo que nós temos é a estação espacial, essa aqui, que orbita o nosso planeta. Ou seja, é um satélite artificial que fica ali em torno do planeta Terra. E neste satélite, vários cientistas, vários astronautas e cosmonautas ficam ali. Como, por exemplo, esse cientista aqui da foto, que ele passou quase um ano na estação espacial para que pudesse investigar como a vida se manifesta fora do nosso planeta, como o corpo humano é capaz de se desenvolver estando fora, dentre outros fatores da gravidade que nós lidamos aqui na Terra e como outras vidas podem se desenvolver. Nessa foto nós temos alfaces que foram cultivados no espaço para ver a viabilidade de alimentação humana fora da Terra. O mais interessante dessa história é que esse astronauta, o Scott Kelly, possui um irmão gêmeo, que também é astronauta. Então, os cientistas, a NASA, passou a investigar alguns parâmetros vitais do Scott Kelly, comparando com o irmão dele, para ver a diferença do que ocorreu no corpo dele durante esse quase um ano lá no espaço. Dentre o que observaram, por exemplo, a pressão sanguínea dele, que se tornou mais alta,
perceberam também que nesses 340 dias que ele ficou fora da Terra, que ele ficou lá na estação espacial, percebeu-se que ele se tornou um pouco maior, justamente pela ausência da pressão que a gravidade exerce sobre os nossos corpos. Bem, eu falei então que é possível a vida acontecer fora da Terra, mas será que uma vida não terrestre pode existir fora daqui? Os cientistas acreditam que pode até ser que um dia possamos descobrir. Mas para que isso aconteça, são necessárias algumas características neste outro lugar fora da Terra. Primeiramente, a água no estado líquido, para que o metabolismo aconteça, ou seja, as reações químicas no corpo daquele ser vivo possam acontecer. Então, para isso, o planeta ele não pode estar muito perto do Sol ou de outra estrela, porque então essa água não estará no estado líquido, mas sim no estado gasoso, e ela também não pode estar muito distante do Sol, senão esse planeta terá água congelada. Então, nós chamamos de zona habitável a região em que é possível encontrar água no estado líquido. Outra premissa para a possibilidade de vida fora da Terra é haver uma fonte de energia, como por exemplo a luz de uma estrela. Essa fonte energética também é necessária para o metabolismo daquele ser vivo. E também é extremamente importante o fator tempo, para que a vida possa se desenvolver, evoluir, etc. Então, como que é isso, né? Será que é possível? Será que existe algum lugar no universo com essas características? Nós temos algumas informações relevantes. Sabe-se, por exemplo, que existem planetas que orbitam outras estrelas. Sabe-se também que existem substâncias orgânicas em Marte. E essas substâncias orgânicas são encontradas somente em seres vivos, aqui na Terra, no caso. Também sabe-se que existe água no estado líquido, em crostas congeladas nos satélites naturais de Saturno. Então, pensando nessas condições e pensando também nessas características que alguns corpos celestes têm, acredita-se que pode, talvez, quem sabe, existir seres menos complexos, talvez microscópicos. Mas isso é só uma especulação. Até esse exato momento, não se tem notícias de vidas existentes em outros planetas que não a Terra. Pensando em viagem espacial, pensando naquela ideia do Stephen Hawking de viajarmos pelo espaço e irmos para outras localidades. Para compreender, é necessário entendermos algumas unidades de medida. Uma delas é chamada de unidade astronômica. Uma unidade astronômica corresponde a mais ou menos 150 milhões de quilômetros, que é a distância compreendida entre o Sol e a Lua. Para que você possa entender mais ou menos essa distância, vamos pensar em duas cidades brasileiras, que é Oiapoque e Ushuaia. São dois extremos que nós temos, duas cidades que ficam extremas no nosso país. A distância entre Oiapoque e Ushuaia é de um pouco mais de 4.000 quilômetros. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 para você entender o que seria essa unidade astronômica em números mais palpáveis. Uma ida de um extremo a outro dá então mais ou menos 4.000 quilômetros. A distância entre o Sol e a Terra é de mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então, fazendo uma regrinha de 3, a gente percebe que a distância a distância do Sol até a Terra corresponde a 37.500 idas do Oiapoque a Ushuaia. Então é bastante coisa, né, gente? Essa distância entre Sol e Terra. Outra unidade de medida que nós estudamos quando estamos falando sobre o universo são os anos-luz, que é a distância que a luz vai percorrer num ano terrestre. Um ano-luz corresponde a aproximadamente 63.241 unidades astronômicas. Então,
olha só quantos quilômetros tem nessa, né? Quantos quilômetros tem em um ano-luz? É esse tanto de número aqui, ó. Um ano-luz tem tudo isso aqui de quilômetros, tá? Corresponde a essa distância aqui que eu apontei para você no mouse. É bastante coisa, né, gente? Traduzindo, corresponde a 9 trilhões, 460 bilhões, 853 milhões e 600 mil quilômetros. A luz viaja cerca de 300 mil quilômetros num único segundo. Então, para nós termos uma ideia, eu vou mostrar para você o resultado de uma conta para calcular a distância entre a Terra e o planeta Marte. Então, calculando, nós chegamos à conclusão que a Lua demora 4 minutos e 17 segundos aproximadamente para sair da Terra e chegar até o planeta Marte. E olha que são planetas vizinhos, né? Essa luz, então, não chega tão de imediato, dando, então, a você a noção de quão vasto é esse universo. Calculando essa distância, usando como proporção a distância entre as duas cidades brasileiras que eu citei, em quanto tempo será que a luz chega, né? Em quanto tempo seria uma viagem à velocidade da luz de Oiapoque ao Chuí? Calculando, nós temos esse resultado aqui, ó, que é bem menos que um segundo. É aproximadamente uma parte de 100 segundos. Então, é um tempo extremamente rápido, não é mesmo? Então, gente, pensando nisso tudo que eu disse até agora, vamos para as conclusões. Primeiramente, para que haja vida fora da Terra, para que possamos fazer viagens no universo, enfim, é necessário considerar que no universo nós temos distâncias muito grandes. As unidades de medidas que nós usamos aqui para o planeta Terra são completamente pequenas se nós pensarmos em termos de universo. Outro fator ligado a viagens espaciais, a possibilidade dessas viagens, está relacionado à velocidade. É necessária uma velocidade muito grande, assim como um tempo muito grande também. Outro fator relaciona-se às tecnologias. Na atualidade, nós não temos tecnologias suficientes para levar e trazer seres humanos em viagens até outros planetas, até outras galáxias. O máximo que o ser humano conseguiu alcançar foi a Lua. Então, pensando em todos esses fatores, tudo isso que nós conversamos até aqui, nós chegamos à conclusão que, independentemente dessa dura realidade, de no momento não conseguirmos fazer esse tipo de viagem, nós devemos, portanto, cuidar bem do nosso planeta. Imaginar que a possibilidade da humanidade permanecer seja somente através de mudanças de planeta, pode fazer com que nós vivemos de uma forma muito restrita e de uma forma muito descontrolada em relação à maneira com que nós lidamos com o nosso planeta. Portanto, é necessário cuidarmos bem do planeta Terra hoje, agora e aqui, nesse momento, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e vamos agora para a revisão. Conversamos que o universo é bastante extenso, que as unidades astronômicas estão relacionadas à distância entre a Terra e o Sol. Estudamos também sobre os anos-luz. Pensamos também sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Conversamos também sobre as características de possíveis planetas, de possíveis astros que poderiam ter vida em sua superfície. Conversamos também sobre as barreiras relacionadas à possibilidade de viagens espaciais realizadas nesse momento pela nossa espécie. E finalizamos, então, conversando que não temos tecnologias que vençam essas barreiras de tempo, velocidade, dentre outros aspectos, ok? Então, espero encontrá-lo na próxima aula, espero que você fique bem, que você se cuide e que possamos nos encontrar em outros momentos. Um grande abraço, fique bem e até mais. Tchau, tchau!